Querido irmão e irmã, abra sua Bíblia no capítulo 2 de Eclesiastes. Eu tenho me atido a estudar e tentar entender esse livro da Bíblia. É um dos livros da Bíblia que Jesus usou durante o seu ministério. Então, Eclesiastes capítulo 2. Por que nós devemos estudar Eclesiastes? Nós devemos estudar porque ele é o livro mais honesto sobre as dificuldades da vida. É apelidado de o livro mais verdadeiro de todos os livros. Melhor do que outra parte da Bíblia, o Eclesiastes representa a futilidade, a frustração desse mundo caído e como nós devemos encarar os dilemas da vida, ou como nós devemos tirar da nossa mente os encantamentos dessa vida e torná-la o mais sábia possível. Esse livro é honesto porque fala da dureza do trabalho, da injustiça do governo, da insatisfação do prazer, do tédio da vida cotidiana. É um livro que, segundo dizem, é um livro como que se fosse escrito numa segunda-feira de manhã. Ele trata das perguntas que nós sempre fazemos ou ouvimos. Qual é o sentido da vida? Ou então, por que eu estou tão infeliz? Ou por que eu não consigo me satisfazer com a vida? Deus realmente está se importando com tudo o que está acontecendo? Ou então outra pergunta, por que existe tanto sofrimento e tanta injustiça nesse mundo? Ou então, vale a pena viver a vida? São perguntas e respostas que encontramos aqui no Eclesiastes. E quando chegamos no capítulo 2, nós fazemos as seguintes perguntas: o que vale a pena na vida? O que não vale a pena na vida? Ou então, o que fazer para que a vida valha a pena? Ou então, como desfrutar a vida com sabedoria? E aí nós vamos encontrar algo sobre isso no capítulo 2. Eu vou lendo enquanto vou pregando. São 26 versículos. Fique com a Bíblia aberta. Alguns têm a Bíblia no celular. Fique com o celular ligado aí no Eclesiastes capítulo 2. Em primeiro lugar, o pregador, como assim é chamado o escritor do Eclesiastes, o Corelete, no hebraico, que quer dizer o orador, o ensinador, o pregador, o Eclesiastes, aquele que ensina numa assembleia. Ele começa dizendo que teve algumas tentativas em busca do sentido da vida. Talvez todos nós já tenhamos perguntado isso: qual é o sentido da vida? Por que a gente existe? Por que a gente está aqui? E ele começa dizendo que buscou o sentido na vida através da alegria. Ele descobriu que podia rir muito e tentou fazer disso, dessa alegria, a sua vida, o sentido da vida. Versículos 1 e 2, disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria de que serve? Pois bem, existem pessoas que acham que o ter a alegria na vida, e muitas alegrias, faz o sentido da vida. Como se a vida fosse um espetáculo, como se a existência fosse um espetáculo de stand-up, de humor. Numa determinada ocasião, conta-se que um determinado homem estava triste, depressivo, e ele não conseguia mais dormir direito, ele não conseguia mais comer direito. A depressão, a angústia lhe tomava o coração. E aí então lhe aconselharam: vá até o psicólogo tal, ele é muito bom e vai te atender. Ele foi, marcou a consulta, e o psicólogo conversou com ele durante um tempo e disse: eu vou te dar uma receita. Na nossa cidade está havendo um espetáculo de stand-up, de bom humor, e
o pessoal dá muita risada. Vai lá à noite para você se divertir um pouco. E aí aquele homem disse, aquele paciente disse para o seu psicólogo: sabe, doutor, aquele humorista que faz o espetáculo durante as noites aqui na cidade sou eu. Eu consigo fazer todos rir, mas eu não consigo ter alegria na minha vida. É mais ou menos o que o pregador está dizendo. Algumas pessoas riem da vida, riem através da vida, mas se descobre que chega momentos na vida em que rir não faz mais sentido nenhum, como por exemplo no leito da morte, ou então um dia frente ao juízo final, não haverá mais risos, não haverá sátira, não haverá gargalhadas, porque está-se frente à seriedade da vida. No versículo 3 ele tenta nos vícios. Diz o verso: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. O próximo prazer que ele tenta nele encontrar o sentido da vida é nos vícios, no álcool, no vinho. E ele diz que o vinho se tornou um lubrificante para as suas risadas. O dar-se ao vinho significa entregar-se em forma de vício. E o pregador tenta dessa forma encontrar o sentido da vida. Existem pessoas que, na busca de relaxamento, na busca de alegria, de sociabilidade, acabam estragando a sua vida com drogas, com vícios, sejam eles quais forem. Mas ele continua dizendo que a ostentação dos empreendimentos também significou em algum momento da sua vida o sentido da vida. Veja os versículos 4 indo até o 6. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Além da alegria e do vício, ele também empreende, ele também planta, ele também constrói. E como nós encontramos no livro de 1 Reis, ele gastou mais de uma década construindo o palácio real, caríssimo, uma das obras mais lindas da antiguidade. Era hábil na vinicultura, na horticultura, na silvicultura e assim por diante. Ele tenta encontrar nisso o prazer da vida, o sentido da vida, e não encontra. Também nas posses, versículo 7, comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Ele possuía animais em abundância, servos em abundância, servos que nasciam dentro da sua casa e que se tornavam servos já de segunda geração. Ele possuía tantos animais que, para você ter ideia, no primeiro livro de Reis, capítulo 4, a Bíblia diz que a cada dia a porção da refeição do rei Salomão e toda a sua comitiva era 10 bois cevados, matados, eram 20 bois de pasto, 100 carneiros, fora veados, gazelas, corços, aves de cevada. Portanto, a refeição para todo o palácio, para os servos e servas. Ele também tenta encontrar a tranquilidade da autossuficiência e fazer disso o sentido da vida. Versículo 8, amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e
de províncias. É aquela ideia da autossuficiência. Ele trabalha, conquista, invade outros reinos, e aí esses reinos pagam os impostos, e o reino, segundo Salomão, já vai se tornando autossuficiente. Em outras palavras, não preciso mais trabalhar para me manter. Já viram aquelas pessoas que tentam fazer da autossuficiência o sentido da vida e estão todos os dias calculando, faltam tantos meses e faltam tantos dias para chegar à minha aposentadoria, mas eu também tenho mais esse dinheiro que entra aqui, e somando esse com esse, eu já serei autossuficiente, então eu serei feliz, então eu poderei viver até o fim da vida. E ele diz, isso não fez a felicidade, isso não fez sentido na minha vida. Também, na parte B do versículo 8, provi-me de cantores e cantoras. Ele investiu em cultura. A famigerada Lei Rouanet é mais antiga do que você imagina. Ele usou o dinheiro dos impostos para pagar cantores, cantoras, músicas e compositores para ficar cantando no palácio o tempo todo, e pagava isso com o dinheiro dos impostos, ou pagava isso e desfrutava com o dinheiro dos impostos do próprio povo. E ele não encontra o sentido da vida na cultura, na arte. Também, versículo 8, a última parte, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ele tenta encontrar o sentido da vida na realização do prazer do sexo. Sexo é um prazer mais comum entre as pessoas, porém, ele não dá o sentido para a vida. O rei Salomão teve 700 princesas, 700 esposas, e teve 300 concubinas, isto é, 300 amantes, e não conseguiu com isso ter felicidade. Pelo contrário, é provável que ele tenha tido muita confusão. Não encontrou o sentido da vida. Versículo 9, ele tenta encontrar o sentido da vida engrandecendo-se com o poder. Ele diz, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Quando todos os prazeres adquiríveis vão passando pelas mãos do ser humano, e ele não encontra o sentido da vida, ele quer o poder, a ideia de dominar, a ideia de ser poderoso, a ideia de ser reconhecido. Um ex-presidente dos Estados Unidos, quando estava em campanha, foi interrogado, foi entrevistado do porquê ele queria disputar as eleições, e ele disse, o único degrau que falta a conquistar é ser o número 1 do mundo, o homem mais poderoso do mundo. Então, quando você conquista todas as coisas e não encontra o sentido da vida, tenta ir para o poder e também não encontra o sentido da vida. Quando vamos para os versículos 18 a seguir, indo até o 23, ele tenta encontrar no trabalho o sentido da vida. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Em outras palavras, eu queria fazer uma grande herança. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Quer dizer, nécio, sem sabedoria. Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem
de todo o seu trabalho e da fadiga e do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho, desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Já viu aquela pessoa que é chamada de o viciado em trabalho? Esqueci o termo. Ele trabalha e faz da vida o trabalho. Trabalha de manhã, de tarde, de noite, não desfruta o trabalho, não desfruta daquilo que faz, daquilo que conquista, está sempre pensando em acumular. E o pregador diz nesse texto que ele agiu dessa forma e depois ele pensou direito. E ele disse: eu vou acumular. E para quem vou deixar? Para alguém que não trabalhou, alguém que não fez nada para receber. E aí, no versículo 10, ele diz que em tudo isso ele se decepciona. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração da alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Tudo foi resultado da concupiscência da carne, isso é, da ambição dos olhos de Salomão. A Bíblia adverte, primeira epístola de João 2,16, contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e foi isso que regeu todos esses investimentos de Salomão para tentar encontrar o sentido da vida. Mas aí ele faz algumas confissões nesse texto. A primeira delas é: eu desejei competir e ganhar. Veja as expressões, no versículo 7, a segunda parte: mais do que todos que possuíram, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Ele está dizendo: eu competi e ganhei, eu tenho mais do que todos que vieram antes de mim, sou o mais rico, o mais poderoso do que todos os que reinaram, acumularam riquezas. Versículo 9: sobrepujei a todos os que vieram antes de mim. Já viram que existem pessoas que fazem competições silenciosas, dizendo: eu quero mais para ter mais do que aquele, eu quero construir uma casa maior do que aquela, eu quero ter o carro mais potente, mais moderno do que aquele fulano. Existem pessoas que vivem assim, esse estilo de competição. E o Salomão confessa que foi essa motivação dos seus acúmulos. Uma segunda confissão: eu caí na armadilha da busca insaciável. Versículo 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, quer dizer vazio. É nesse sentido a palavra vaidade, vazio, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A terceira confissão que ele faz: eu me perdi no egoísmo. Ele faz um relatório, assinalando onde exatamente ele se exalta. Veja comigo, versículo 1, ele começa dizendo assim: disse comigo. Versículo 3, resolvi no meu coração. Tudo na primeira pessoa, eu e comigo e para mim. Versículo 4, empreendi. Versículo 5, fiz jardins e pomares para mim. Versículo 6, fiz para mim açudes. Versículo 7, comprei, possuí. Versículo 8, amontoei. Versículo 9, engrandeci-me. Uma vida centrada em si mesmo. E uma vida centrada em si mesma é o próprio inferno na terra. Porque existem pessoas que, depois de acumularem para si, pensando em si, um dia se despedem da vida e não deixam alegrias para aqueles que estiveram junto consigo, ou que poderiam estar. Alguém disse uma vez,
se não me engano, foi uma chefe da enfermagem de uma UTI grande, e ela fez um trabalho, uma pesquisa, e esse trabalho se tornou um trabalho acadêmico sobre o que as pessoas mais desejam na hora da morte. E ela chega à conclusão que as pessoas mais querem na hora da morte estar junto com parentes, amigos e até pessoas com quem fizeram inimizade ao longo da vida. Olha que importante isso, a gente saber. E ele confessa isso nesse texto, dizendo: eu pensei em mim. Quarta confissão: eu imaginei que deixaria um legado que me eternizasse. Veja os versículos 12 a 17. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia, que fará o homem que seguir o rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda nas trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, assim sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, quer dizer, isso era vazio, era vacuidade. Pois, tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Que conclusão ele chega? Eu não vou conseguir eternizar aquilo que estou fazendo, logo vão esquecer de mim. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Tudo que se constrói com os valores da eternidade se eternizam. Tudo que se constrói pensando no aqui, no egoísmo, pensando nos valores da futilidade, cai no esquecimento. Quem foi o homem mais rico da idade antiga? Se você não pesquisar, não vai saber, porque não interessa a gente saber. Foi Alexandre Magno, mais rico da Idade Média, a Rainha Vitória. O mais rico dos Estados Unidos nos anos 30, Rockefeller, o rei do petróleo. Mais rico do Brasil na década de 30. Você sabe quem foi? O Brasil já esqueceu, um Matarazzo. Seus nomes passaram, se foram. Agora pergunte de gente que deixou legado. O apóstolo Paulo, que morreu sem nada, com a cabeça decepada como um mártir da fé. Até hoje a gente lê os escritos dele e somos edificados. Pergunte de John Wesley, o grande evangelista. Teve a oportunidade de enriquecer com seus escritos, inários que editava, mas distribuía em forma de missões. Deixou um legado. Pergunte de outros tantos homens de Deus, ou mulheres de Deus, que morreram sem ter muita coisa, mas deixaram um legado. E o Salomão faz essa confissão: eu imaginei que deixaria um legado que me eternizasse. Versículo 21, veja lá: porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade, grande mal. Enfim, tudo vai passar, inclusive os nomes dos grandes que tentaram viver para si. Por fim, o sentido maior da existência. Versículos 24 até o fim. Não há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Agora ele não diz mais eu fiz, eu construí, não, ele está dizendo vem da mão de Deus. Agora ele se encontra. Versículo 25. Pois, separado desse, quem pode comer ou quem pode alegrar-se?
Em outras palavras, não há alegria verdadeira fora de Deus, não há satisfação verdadeira fora de Deus. Versículo 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O sentido maior da vida não está em realizações, mas em realizações para Deus e na vontade de Deus. Não é errado investir em riso e alegria. O problema é investir nisso sem Deus. Não há erro nenhum em empreender e fazer construções e palácios. Não é esse o problema. É o fazer sem Deus e sem a motivação divina. Não há nada de errado gostar de música, poesia, arte, como Salomão, e investir nisso. O problema é isso sem Deus. Não há problema nenhum em enriquecer. Aliás, nós, os protestantes, sempre dizemos isso como um dos valores da reforma: trabalhe muito, ganhe muito, distribua oportunidades. O grande problema é que a grande maioria quer isso, mas sem Deus, na ausência de Deus. Não há problema em trabalhar muito, pelo contrário, isso é importante, principalmente no tempo e na sociedade que vivemos. O problema é sem Deus. E é aí que Paulo nos ensina, Romanos capítulo 11, versículos 33 até o 36. E eu gostaria que você também abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse aqui no telão. Quando Paulo diz o seguinte aos cristãos de Roma: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. 3 declarações aqui com relação a Deus que norteiam o sentido da vida. A primeira delas: tudo vem de Deus. Dele são todas as coisas. De Deus procedem todas as coisas boas da vida. As coisas ruins também procedem em forma de lição. Por vezes a vontade permitida, a vontade permissiva de Deus, nada foge ao controle de Deus. Mas quando você encara as coisas boas da vida acontecendo como dádivas de Deus, a vida muda. Isso nos faz mais gratos ao Senhor. Tudo procede de Deus. Um homem de sucesso sem Deus vai para a mesa e vai fartar-se com um banquete e vai dizer: eu conquistei o pão de cada dia, eu fiz por merecer. Essa pessoa de sucesso provavelmente não consegue desfrutar o que tem, perde noites de sono, acumula processos na justiça, vive ansioso. Um crente de sucesso, talvez tendo a mesma coisa que este primeiro personagem, ele vai para uma mesa farta, para o banquete, e vai dizer exatamente o contrário. Ele vai dizer: te dou graças, Senhor, pelo alimento, te dou graças, Senhor, pela casa, pela provisão, pelo trabalho. Eu reconheço que tudo vem das tuas mãos. Não é conquista humana, é dádiva do Senhor, é dádiva divina. Quando a gente olha para a vida como uma dádiva, a vida ganha um brilho, um colorido, e a gente vai estar todo dia agradecendo a Deus por alguma coisa, todo dia dizendo: obrigado, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado até pelas coisas pequenas que acontecem na vida. Obrigado, Senhor. Uma segunda declaração: tudo passa por Deus. E é Paulo dizendo: por Ele são todas as coisas. Eu me relaciono com Deus enquanto me relaciono com a vida. Eu falo com Deus enquanto falo de negócios também. Eu sirvo a Deus enquanto me divirto com os esportes também.
Eu continuo a vida enquanto ando com Deus, como Enoque andou com Deus. Nós vivemos num mundo de coisas, de pessoas, de dinheiro, de ganhos, de perdas, de empreendimentos, de fracassos. Nós não vivemos fora do mundo, não somos espíritos desencarnados. Vivemos numa sociedade onde temos que nos relacionar, conversar, trabalhar. Somos cidadãos comuns de uma cidade, de um país. Mas temos que entender isso, que tudo que estamos fazendo está vindo de Deus e passando por Deus. O apóstolo Paulo diz em Atos 17, 28, nele somos, nos movemos e existimos. Tudo passa por Deus. E a terceira declaração, tudo é para Ele são todas as coisas. Quando vamos para Deus, dizemos, Senhor, veio de Ti e agora estou entregando a Ti novamente. E sabe o que Deus faz? Deus diz, então, está certo, você me entrega aqui, eu te entrego de volta. Mas seja bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Então, quando a gente é grato a Deus e reconhece que é Deus que dá o tempo, a força, a motivação, o dinheiro, o trabalho, nós agradecemos a Deus, oferecemos a Deus. E Deus diz, agora vá para aqueles que precisam de você, do seu tempo, do seu trabalho, das suas ênfases, dos seus carismas e reparta isso. Dizemos a Deus, tudo que tem é teu. E aí Deus diz, tá bom, então também tudo que eu tenho é teu. Aleluia. Vem de Deus, passa por Deus, volta para Deus. E Ele faz voltar para a gente de volta. Quando a gente vê isso, a gente tem o sentido da vida. E aí, cabe uma palavra aqui, uma frase, que um pastor, amigo meu, numa pregação, citou e eu nunca mais esqueci. E ele diz, o sentido da vida não está nas coisas que a vida pode nos dar, mas está na relação que temos com o Criador da vida. A vida passa a ter sentido quando a gente se relaciona com Deus. E aí, tudo isso que foi um grande problema para Salomão, pode ser uma grande alegria para todos nós, em menor ou maior dose, mas Deus passando por isso, sendo de Deus, vindo de Deus, voltando para Deus. E quando a gente vê a vida dessa forma, ela faz sentido até o último minuto de vida. Aleluia. Vamos repetir isso. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas.